Olá! Bom, vamos lá, galerinha. Ficaram faltando aí um, dois, três, quatro temas, né? Dos que nós ficamos aqui desenvolver sobre Vidas Secas, de Graciliano Ramos, subtemas, temas que aparecem na obra e poderiam ser cobrados na prova da UERJ de redação para vestibular 2020. Nós trabalhamos no último vídeo alguns temas e hoje a gente vai trabalhar aqui o tema linguagem, comunicação, relação homem com o animal, sobretudo com a baleia, o Estado e o cidadão e sim a vitória e o feminino, correto? Vamos começar aí por linguagem e comunicação. Família, de uma maneira geral, tanto Fabiano, os dois meninos, a Sinhá, Vitória, eles sofrem ali de problemas de comunicação. Isso é bastante acentuado, né? Falta de linguagem, falta de recursos de linguagem. Em muitos momentos, Graciliano diz, ou através do discurso indireto livre, né, dá a entender que Fabiano e sua família têm linguagem seca, assim como o clima da região, como a região do sertão. Eles não se comunicam direito, isso é perpassado de geração para geração, correto? E que eles se comunicam melhor com os animais do que com seres humanos, né? Então a ida da cidade é um incômodo. O Fabiano, por exemplo, ele é preso por ele não ter linguagem, ele não saber se expressar, ele não sabe se defender, ele não sabe se colocar. Então, a vida social é um incômodo para essa família, correto? Em diversos momentos, quando eles têm acesso ali à cidade, sempre isso vai gerar um problema, isso vai gerar um incômodo, correto? E a linguagem é um processo de socialização, certo? Que exige socialização, exige troca, e isso desde as fases iniciais, correto? Desde a infância até a vida adulta. Outra questão interessante, né, é a admiração que o Fabiano tem, né, pelo dono lá Seu Tomás, né, da boladeira. Então, por quê? Porque ele domina a linguagem, domina palavras que para o Fabiano são impossíveis de serem faladas, né, porque tem muitas sílabas, e que os significados ele desconhece. Então, essa questão da linguagem é uma questão muito presente, né, na obra e que poderia estar sendo aí cobrado de vocês. Então, o que cabe a vocês lembrarem que a linguagem é um processo social e é um processo que se reproduz. Então, assim, o pai do Fabiano, por exemplo, o avô dos meninos, ele devia ter essa linguagem parecida. O Fabiano, né, herdou esse tipo de linguagem. Herdou não é uma questão genética, mas é uma questão de sociabilidade, né, de processo de sociabilidade. Então, esses limites, né, passam de geração para geração, não por um processo genético, mas por um processo de ausência de sociabilidade, ausência até de uma educação formal, né? Muito provavelmente, eles são ali quase analfabetos, né? Sobretudo Fabiano, os meninos, né? Assim, a Vitória é uma exceção, como a gente vai falar já já. Tá bom? Bom, outra relação muito importante da obra, né, que talvez seja mais tocante, é a relação entre homem e animal, né, marcada por uma série de hierarquias. Então, logo no primeiro capítulo, eles comem ali o papagaio, né? Então, o papagaio, ele é visto como, dentro dos animais, né, como o animal menos próximo da família, né? Até porque o papagaio também, como a família, sofre de um problema de ausência de linguagem, problema de comunicação, até porque não lhe é ensinado a falar, correto? É assim como a gente ensina nossos filhos, a vida humana é marcada por esse ensinamento, né? O papagaio da família também tem problema de comunicação. Bom, já o personagem da baleia, apesar da baleia ali, né, quando eles estão com raiva, eles sempre descontam da baleia, né, dão um chute na baleia, brigam com ela,
certo? Com a cachorrinha, o cachorro na família é muito importante, né? Ele faz literalmente a relação de melhor amigo do homem, certo? E o cachorro, ele é totalmente humanizado por Graciliano na obra, certo? Lembrando que essa obra surge de um conto, antes da obra em si, o Graciliano Ramos fez um conto chamado Baleia, né, e desenvolve a personagem da cachorrinha. E depois é que ele vai desenvolver o Vidas Secas. E se você reparar ali na obra, os capítulos de Vidas Secas são relativamente autônomos, né, são relativamente independentes, né, você poderia lê-los perfeitamente, né, fora de contexto, fora de uma ideia de romance com início, meio e fim, né, eles são relativamente independentes. E a cachorrinha, ela é muito humanizada, né, ela tem pensamento, né, ela pensa até sobre a morte dela, uma das cenas mais fortes do livro, correto? Uma das cenas mais emocionantes. Eu confesso que tenho uma dificuldade de ler, né, nós que temos animais em casa, nessa relação de humanização do animal, e nossa, a animalização também, né, por conta dessa troca, né, que é muito proveitosa, que só quem tem animal sabe o que é isso, né? Então, ler aquele final ali me marca bastante. Mas a baleia, ela produz humanidade, né? Você vê, ele chama a pata dela de mão, a pata dela de pé, né? Então são pequenos detalhes que mostram que a personagem baleia é muito significativa. E o próprio nome, né, baleia, né, já gera aí debates interessantes, né, da onde sairia esse nome, né, dentro de um universo de seca, dentro de um universo do sertão, um personagem do mundo marinho, né? Então essa utopia aí do sertanejo, né, em relação sempre com o universo da água, né, o universo do mar, certo? Que aparece em outras obras da literatura brasileira, mas o nome baleia ele é muito significativo. É a baleia, né, que salva a família logo no início do primeiro capítulo, quando ela vai pegar ali uma presa e dividir com a família, correto? Então a baleia é um personagem muito humanizado, e essa relação, né, de homem com os bichinhos, né, por mais que pareça ser um pouco lúdica, né, eu acho que esse tema, se a UERJ trouxesse, seria bastante diferente, né, para uma redação de vestibular, né? Bom, outra relação que eu gostaria de tratar aqui é a relação entre o Estado e o cidadão. No Brasil, né, a gente chama, né, o Estado, o governo, como uma entidade distante, né? A gente fala assim, o Estado, o governo, o prefeito, o governador, o presidente da República, né? A gente tem uma relação o quê? De distanciamento. E é um distanciamento que, ao mesmo tempo, que é um acentuador da hierarquia social, né? Porque eu, cidadão, vejo o Estado como algo distante, como algo de poderosos, né? Como algo maior do que eu. E no Brasil, isso é feito dessa maneira, né? É um processo histórico, começou lá com o achamento do Brasil no século XVI, vai culminar com uma relação hierárquica muito forte entre metrópole e colônia. Então a gente sempre vai ver a metrópole, o Estado, né, fazendo essa associação como algo distante. Então o brasileiro via a sua metrópole, Portugal, em outro continente, depois de um oceano, né, muito distante. E isso reproduz nas relações sociais dos brasileiros até hoje. O Estado é algo distante, e seus representantes também são algo distante, né? O policial amarelo ali representa o Estado, e por mais que ele seja mais fraco fisicamente do que o próprio Fabiano, né, ele é algo empoderado. Ele é alguém que você tem que prestar obediência. E o Fabiano é alguém que obedece. Outra questão que eu gostaria de trazer aqui, lembrando para o vídeo não ficar muito grande, né? Se as questões aí surgirem, vocês podem colocar, a gente tenta responder. É a questão da Sinhá Vitória e o feminino, né? A Sinhá Vitória, ela exerce ali um papel fundamental na obra, que é o papel, por exemplo, de contabilidade. Ela que faz a contabilidade da casa, ela que cobra, né, o Fabiano quando ele vai à cidade. Você levou isso, você deveria receber isso. O seu salário deveria ser esse, você está sendo explorado pelo seu patrão, né? Ela é um lembrete ali do Fabiano, ela é uma possibilidade do Fabiano não cair totalmente na alienação das relações de trabalho e das relações sociais. Ela também tem seus sonhos, né? O sonho, como a gente já comentou aqui, da cama,
né, representando essa vontade do sertanejo, do retirante que vive em retiro permanente, de ter um lugar próprio, um mundo sedentário, e ela também tem uma questão da feminilidade, né, na obra, sobretudo ali naquele capítulo dela mesma, que ela fala através do discurso indireto do livro, ela fala do sapato, que ela tem um sapato alto, né, um sapato bonito, né, e ela como uma sertaneja, né, como uma retirante, ela tem poucas possibilidades de sociabilidade. Talvez algumas delas sejam algumas festas, quermesses, quando eles estão na cidade, e ela usa aquele sapato que a deixa, segundo Fabiana, parecida, né, com um papagaio, né? Ela tem os pés com os dedos abertos, né? E ela não consegue andar direito no salto alto, né? Uma questão aí interessante que marca as relações possíveis ali de incivilização do sertanejo, né? Mas ela tem um elemento ali de vaidade, de sociabilidade do universo feminino que aparece justamente nessa cena ali do sapato. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, deixem aqui. Vamos aí divulgar o canal, vamos curtir os vídeos e passar isso para as pessoas, tá bom? Qualquer dúvida, deixem aqui, dentro do possível a gente vai respondendo. Um grande abraço!